Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e falo aqui diretamente do canal Enem 360. É um grande prazer estar aqui e tentar ajudar você a conseguir aquela tão sonhada vaga na universidade, aquele sonho tão maravilhoso. Portanto, seja bem-vindo a esse espaço. Gostaria de fazer um pedido muito especial. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Dessa forma você não perde nenhum conteúdo, tanto meu quanto dos meus colegas aqui do canal. Beleza? Então vamos para a nossa primeira aula de linguagens. O assunto de hoje é linguagem verbal e linguagem não verbal. Fazendo uma análise das provas do Enem desde 2015 até o ano passado, 2019, esse tema caiu 11 vezes, o que dá um total de aproximadamente 5%. Beleza? Vamos à questão. Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o público-alvo, influenciando o seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que, e aí nós temos as alternativas que leio daqui a pouco. Mas a questão diz linguagem verbal e não verbal. O que é isso, né? Vamos relembrar o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. A linguagem verbal ela faz uso de palavras, isso quer dizer tanto o registro escrito quanto o registro falado. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês já é linguagem verbal, pois eu estou utilizando palavras ditas, certo? Ou escritas, como você acabou de ver aqui no exemplo da questão. E o que é linguagem não verbal? Linguagem não verbal é aquela que usa outros códigos. Que códigos são esses? Imagens, cores, ruídos, sons, gestos, entre outros, né? Quando você está assistindo uma partida de algum jogo, por exemplo, partida de futebol, de basquete, você escuta um apito e um gesto, aquilo é linguagem não verbal. Sabe-se que aconteceu alguma coisa, uma falta, um impedimento, enfim, alguma coisa aconteceu, certo? E temos ainda uma linguagem híbrida ou mista, que é aquela que faz uso tanto de palavras quanto dos outros códigos. É o caso, por exemplo, aqui desse anúncio, né, que é uma Black Friday, né, um anúncio, um evento que acontece uma vez por ano e que os preços das mercadorias costumam abaixar de forma bem fora do comum. Né? E nós temos aqui o quê? As palavras escritas, certo? E mais outros códigos, como cores, né? Temos esse roxo aí junto com esse preto, temos esses balões subindo aí, o que dá um certo ar de comemoração ou de ocasião especial, né? Que é, de fato, né, a promoção. Então, essa é a linguagem mista. Ela usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal também, certo? Voltando para a questão diz: considerando as informações verbais e não verbais no texto a respeito da hepatite, verifica-se que, e aí olhamos para o texto de fato. Nós temos aí o quê? Uma lousa, né, um quadro negro, com caracteres, né? A, B, C, D, E, hepatite. Né? Então aqui já temos uma brincadeira fonética aqui, né, com esse E de epa e hepatite. E embaixo nós temos o texto de fato. Né? Hepatite é assim. Pode aparecer onde menos se espera e em 5 formas diferentes. O texto ele é basicamente, pessoal, informativo, né? Que aí tem as maneiras de prevenir, né? Vacine-se contra hepatites A e B, use água tratada e siga sempre as recomendações quanto à restrição de banhos em locais públicos e ao uso de desinfetantes em piscinas, dentre outras recomendações, certo? Além desse texto aqui e da lousa, né? E desse selo ABCDE 28 de junho, Dia Mundial contra a Hepatite, nós temos aí uma imagem de uma médica ali atrás. Então nós temos aqui o texto de fato e os elementos que não são palavras, né? Como o quadro e a foto da médica. Então vamos ver o que as alternativas nos dizem, né? Letra A. O tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de confiança entre o médico e a população. Isso faz sentido? Mais ou menos, porque tem tom lúdico? Tem, né? Até na questão do hepatite. Mas não necessariamente isso vai servir para afirmar o pacto entre médico e população. Dessa forma, a gente deixa a alternativa para lá. Alternativa B. A figura do profissional da saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia argumentativa. Isso faz sentido? Faz sim, porque com essa foto de médico, o texto te convence de que é uma coisa confiável, de que essas dicas são confiáveis, de que se você praticar esses passos que o texto está dizendo, você vai, de alguma forma, se prevenir contra a hepatite. Beleza? Então essa letra B faz todo sentido, segura ela aí. Na letra C, o uso e construções coloquiais específicas da oralidade são recursos de argumentação que simulam o discurso do médico.
Não exatamente. Na verdade, os médicos costumam usar alguma coisa um pouco mais próximo do formal, até para criar um laço de confiabilidade com os pacientes. Então, isso não diz muito a respeito aqui. Letra D. A empresa anunciada deixa de se autopromover ao mostrar preocupação social e assumir responsabilidade pelas informações. Bom, eu não vi aqui nenhuma marca, nenhuma patente registrada, que nós temos aqui uma campanha geral de médicos, né? Então não tem aqui nenhuma empresa se autopromovendo. Então isso também não faz muito sentido. Letra E. O discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com subjetividade no trecho sobre as maneiras de prevenção. Faz sentido? Até faz, mas a palavrinha subjetividade faz a resposta não servir, porque subjetividade tem a ver com o sujeito, tem a ver com as emoções de quem está escrevendo. E isso não é o que nós estamos procurando aqui. Logo, o que nos interessa é o que está na letra B. É a nossa resposta correta. A figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia argumentativa. Ou seja, você viu aquela foto, viu esse texto, você vai confiar. Isso deve fazer certo sentido. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aqui nos comentários do canal. Nós estamos aqui sempre dispostos a ajudá-los a conseguir os seus objetivos. Nós vamos falar sobre funções da linguagem, outro assunto que teve 12 menções, né, desde o ano de 2015 até o ano de 2019, o que dá um total de aproximadamente 5%. Lembrando que, para todos os efeitos, nós estamos utilizando o caderno azul, certo? É o nosso caderno padrão para as questões. Vamos à questão, então, 102. O texto tem um objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina nele a função referencial, que busca... O que se quer saber quando se fala em função conativa da linguagem e função referencial da linguagem? É isso que nós vamos aprender hoje. Para tanto, nós temos os elementos da comunicação. Para qualquer situação comunicativa dar certo, para que isso funcione, você precisa que todos esses elementos funcionem de maneira correta, adequada. Então vamos lá. Nós temos os básicos, né, as pessoas presentes na situação comunicativa, que são o emissor e o receptor, pode ser falante, ouvinte, quem escreve ou quem lê. Quando a linguagem centra-se no emissor, em quem emite a informação, nós temos a função emotiva, né? Tem a ver com alguma coisa que é subjetiva, tem a ver com o sujeito. Quando a linguagem está centrada no receptor, seja em quem ouve, seja em quem lê, nós temos a função apelativa ou conativa. Percebam que esse nomezinho acabou de aparecer, né? Função conativa, ou seja, centrada em quem está recebendo essa informação, em quem está lendo ou ouvindo. Temos ainda os elementos mensagem e referente. Mensagem, quando a linguagem está centrada na mensagem, nós chamamos de função poética, porque é uma certa organização do próprio conteúdo em si, certo? Quando a linguagem está centrada no referente, eu chamo de função referencial, ou seja, o mais que tem mais importância, o que recebe maior ênfase naquele momento é o contexto ou o assunto. Por exemplo, aqui, o que eu estou dizendo agora é a mensagem, né? É o conteúdo em si, mas o contexto é funções da linguagem, ok? Então, é necessário fazer essa diferenciação aí, função poética e função referencial. E nós temos ainda outros dois elementos, que são o canal, o meio físico que proporciona essa comunicação. No caso aqui é a internet e algum dispositivo, seja ele tablet, celular, ou computador, enfim, que você estiver utilizando. Ou pode ser o ar, né, ao vivo, pode ser o computador, pode ser, enfim, o telefone, qualquer coisa que possibilite essa comunicação. Quando a linguagem se centra no canal, chamamos de função fática. E quando a linguagem centra-se no código, ou seja, naquilo que nós usamos para se comunicar, né, a maneira que a gente utiliza para se comunicar, eu chamo de função metalinguística. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou usando o português na linguagem oral. Certo? Mas podia ser gestual, podia ser em forma de qualquer outro código que proporcionasse essa comunicação. Ok? Então, função fática centrada no canal, função metalinguística centrada no código. Então, voltemos à questão. Voltamos ao texto, na verdade, né? 14 coisas que você não deve jogar na privada. Perceba que aqui já tem uma espécie de pedido, né? Não faça isso, né? Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos, mares, o que contamina o ambiente e os animais. E aí percebam que um pouco mais embaixo eu tenho aqui os produtos que podem causar os entupimentos, né? Como, por exemplo, cotonete, fio dental, medicamento preservativo e dentre outros, né?
Já falei que tem a função conativa, que é para convencer alguém, mas também predomina a função referencial. E qual é o predomínio da função referencial? Qual é o mais importante, qual é o mais enfático aí? É a própria informação, é o próprio referente, é o próprio contexto. Dessa forma, despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza tem a ver com convencimento. Isso já é a função conativa. Não nos interessa então. Na letra B, eu tenho informar o leitor sobre as consequências de destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Isso faz completo sentido e essa é a nossa resposta. Se você olhar as demais respostas, você percebe, transmitir uma mensagem de caráter subjetivo. Subjetivo não tem a ver com o que a gente quer. Subjetivo é função emotiva, certo? Então, pode descartar. Estabelecer uma comunicação com o leitor. Estabelecer comunicação com o leitor tem a ver com a função fática, o teste do canal, para que o canal funcione. Quando você liga para alguém, você diz, alô, oi, tu tá me ouvindo? É o quê? Para justamente ver se está funcionando esse canal. Então é a função fática. Então não é o que a gente quer também. Na letra E a gente tem explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Bom, explorar o uso da linguagem tem algo muito mais a ver com função poética ou função metalinguística, porque tem a ver com a organização do discurso. E não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de função referencial. Função referencial tem a ver com informação. A informação é o mais importante. Beleza? Então, nesse texto, nós temos as duas funções. A conativa, para convencer o leitor de que aquilo é interessante, e a referencial, para que a informação ganhe a relevância necessária. Beleza? Portanto, a letra B é a nossa resposta correta. Se você teve alguma dúvida, se tiver algum acréscimo a fazer, coloque aqui nos comentários e nós teremos prazer em interagir com vocês. Meu nome é Leandro Aguiar, falo aqui diretamente do canal ENEM 360 e aguardo você para os próximos vídeos. Um forte abraço e até lá!